Que South Park é um desenho que extrapola em seus episódios, todos sabemos. Mas, sempre nos deparamos com algum que acaba deixando a gente meio o que foi isso. E com certeza um episódio que causou isso em todos nós, fãs de South Park, foi o 4º episódio da 5ª temporada, chamado Scott Norman Deve Morrer, e é sobre ele que vamos falar nesse vídeo. Mas antes, deixe o like, comente, inscreva-se e ative o sino de notificação para ficar por dentro das novidades do canal e fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Então, bora lá! O episódio começa com Cartman indo até o ponto de ônibus onde Quirrell, Stan e Quinn estavam. Aparentemente mais feliz que um normal, que lhe pergunta o motivo para ele estar assim. Cartman então diz que tinha atingido a maturidade primeiro que seus amigos por ter os ditos pentelhos, e revela que comprou eles de Scott Norman, e os garotos chamam ele de idiota por ter comprado, já que nascem sozinhos. Cartman fica enfurecido e vai atrás de Scott. Chegando onde ele estava, Cartman pede seu dinheiro de volta, mas Scott diz que não vai devolver, então Cartman vai embora. Mais tarde ele volta vestido como um agente da Receita Federal, o que não engana Scott, que engana ele mais uma vez. Outra vez ele vai na casa do Scott, dessa vez se surpreende com Scott querendo comprar os pentelhos de volta, dizendo que era para uma feira de pentelhos que aconteceria em Fort Collins. Cartman, vendo uma chance de causar uma espécie de mal para Scott, decide ir para tal feira de pentelhos, que chegando lá, viu que era apenas mais uma pegadinha de Scott. Ele volta direto para a casa de Scott e tenta chantageá-lo, dizendo que sua avó precisava do dinheiro. Scott diz que vai devolver o dinheiro se Cartman fingir ser um leitão, o que ele faz enquanto Scott filma, mas no fim Scott queima o dinheiro. Cartman fica revoltado novamente e faz uma reunião com as outras crianças da cidade, e propõe o plano de fazer um pônei comer a salsicha do Scott, mas todos se recusam a participar e Cartman fica sozinho. Ele não desiste do seu plano e vai até o rancho do Sr. Dunks treinar o pônei que tinha lá. Jimbo aparece e diz que Cartman deveria explorar as fraquezas de Scott, então eles vão espionar a casa de Scott, e descobrem que ele era um fã da banda Radiohead. Então Cartman decide bolar um plano que envolva a banda. E eles também veem a mãe do Scott trocando de roupa. Ei, que diabos estão fazendo aí? Oh, droga! Quem está aí? Ned, pare com essa bronha! Não consigo. Acham que não estou vendo? Sei quem são e vou chamar a polícia! Vamos sair daqui! Depois de descobrir as fraquezas de Scott, Cartman vai mais uma vez na casa dele, para convidar ele para assistir a uma entrevista com a Radiohead em um telão na cidade. Scott diz que vai estar lá. Mas chegando lá, era uma redublagem que Cartman tinha feito por cima das filmagens. Scott, então, coloca o vídeo de Cartman imitando um leitão no telão, e Cartman vira piada no meio de todos. Meu Deus, ele matou o Kenny! Cartman vai para casa e cria seu plano mais maléfico. Em outro dia ele chama Stan e Kelly para o ajudar novamente com aquele plano do pônei com a salsicha. Mas dessa vez o plano envolvia levar a Radiohead para South Park e fazer eles verem o pônei comendo a salsicha do Scott, que eles Stan decidem não ajudar o Cartman de novo. Cartman manda uma carta para a Radiohead, dizendo que Scott era um grande fã, e que estava em estágio terminal, e pediu para que o visitassem antes que morra. Kelly e Stan contam para Scott os planos de Cartman para ele. No mesmo instante Cartman surge convidando Scott para um festival de chili que ele estava organizando. Scott se faz de coitado para os pais, e diz a eles que no rancho Dunks tem um pônei que está sendo maltratado. Eles decidem ir para que Scott fizesse seus deveres de casa. Ele prepara um chili cheio de pentelhos. No dia do festival, Cartman fica esperando Scott chegar, e tenta levar ele para ver o pônei, mas Scott chama ele para que provem o chili um do outro. Os dois comem e Cartman diz que o chili estava muito bom. Todos em volta riem acreditando que Cartman estava comendo chili com pentelhos. Mas Cartman revela que sabia desse planos de Scott, e que havia trocado pelo do chefe.
Ele diz também que já esperava que Stan e Quill iriam avisar Scott sobre seu plano, e que Scott não teria coragem de ir até o Pônei e que mandaria seus pais, mas o Dennis era um maluco que atirava em quem entrasse no seu rancho, então disse que tinha invasores na região, então quando eles entraram ele atirou neles. Por fim, Cartman roubou os corpos e usou para fazer o chili. E você? Gostou do chili? Eu batizei de chili, senhoras Nostella. Oh, meu Deus! Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e inscreva-se no canal. Esse vídeo deu um bom trabalho. Dê também uma olhada nos outros vídeos do canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.